Pai, por essa honra. Nós podemos estar te louvando, te adorando nessa tarde especial. Obrigado, Pai, porque nós temos o dom da vida. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, porque até aqui o Teu Santo Espírito falou ao nosso coração e continuará a ministrar. Obrigado, Pai, porque mais uma vez nós podemos declarar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor é o Deus fiel, o Deus santo, o Deus verdadeiro. Obrigado, Pai, porque nós podemos desfrutar da liberdade no Senhor. Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar. Nós não precisávamos nem dizer, Pai, mas declaramos essa palavra. O Senhor tem liberdade para falar conosco, para tocar o nosso coração, para ministrar a nossa vida, para curar, para salvar. O Senhor tem liberdade aqui, Pai amado, para ministrar algo do céu sobre nós. Pai, obrigado, porque nós podemos chegar nesse lugar e declarar que Tu és santo, que Tu és o vencedor e não há outro além de Ti. Oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: você pode aplaudir o Senhor antes de você sentar? Glória a Deus, graças a Deus. Você pode sentar, querido. Você que está aqui conosco, conectado, que Deus abençoe onde quer que você esteja. Aquilo que acontece aqui na nossa igreja tem o poder também de acontecer aí onde você está. Continue recebendo essa palavra do Senhor, que vai ser bênção para a sua vida e para a sua família. Amém, irmãos? Olha, nós estamos na nossa série de mensagens Meu Cristo Vive. É a série de mensagens Meu Cristo Vive, desde o final do Carnaval até a Semana Santa. Estamos aí nessa série de mensagens Meu Cristo Vive. Hoje vamos ministrar a quarta mensagem dessa série. Quem estava aqui de manhã? Eu sempre tenho que perguntar isso. Quem estava aqui de manhã? Levanta a mão quem estava aqui de manhã. Temos aqui algumas pessoas, né? E nós vamos ministrar essa palavra que tem falado ao nosso coração. Se você estava aqui pela manhã, se você está vindo aqui nos últimos 3 domingos, a nossa série de mensagens, eu comecei falando sobre a pedra que tenta impedir os nossos propósitos. E aqui o exemplo da grande pedra que estava ali no túmulo de Jesus. O tempo, por favor, telão, zerar o tempo e começar de novo. Nós estávamos ali falando sobre aquela pedra e os propósitos que Deus tem, que muitas vezes as circunstâncias, o inimigo, até mesmo algumas atitudes nossas deixam algo que Deus quer trazer à vida e nós deixamos, no lugar onde Deus já disse que é para ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, ressuscitar algo que pode estar morto aí dentro do seu coração ou quase morrendo. O Senhor tem o poder de trazer a novidade. Você diz amém? Essa foi a primeira mensagem. Depois nós falamos sobre a visão, quando a nossa visão ela é mudada, expandida através de Cristo Jesus. Falei sobre essas histórias da ressurreição, sobre Pedro, João e Maria Madalena, quando eles chegam ali no túmulo de Jesus, estava ali sem a pedra, Jesus já havia ressuscitado, e a visão deles foi transformada, e eles chegam de um jeito e saem diferente. Eu costumo dizer, eu ensinei para a igreja que João saiu crendo, Pedro saiu maravilhado e Maria Madalena voltou anunciando, E essa foi a segunda mensagem. E na semana passada eu falei sobre os 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém a Emaús, naquela tristeza total, até quando Jesus chega junto deles, começa a conversar com eles, começa a ministrar o coração deles, e eles, no partir do pão ali com Jesus, eles ali têm a vida, o olhar dele, a vista deles desnudada, e eles conseguem enxergar que é Jesus, e eles voltam para Jerusalém para contar mais uma vez, que Jesus havia ressuscitado. Bom, essa não era a notícia final, A notícia real era que realmente que Jesus havia ressuscitado. A notícia final lá em Jerusalém para alguns era: Jesus está morto, sepultado. Mas a notícia real era: ele está morto, ele foi morto, ele foi sepultado, mas ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo. E nós continuamos a declarar essa palavra: ele está vivo. Você pode dizer assim: meu Cristo vive? Meu Cristo vive. Se ele está vivo, então há esperança. Você diz amém?
Interessante que todas essas palavras que nós estamos ministrando, ela está aí no texto da ressurreição de Jesus, nas histórias da ressurreição de Jesus. Os evangelhos, eles vão falar da ressurreição de Jesus. Mateus vai falar, Marcos vai falar, Lucas, João principalmente vai falar. E é sempre interessante que a gente possa ler a história nos 4 evangelhos. Por quê? Porque um vai ter uma visão, outro vai ter um detalhe, outro vai complementar outro detalhe, e assim nós vamos tendo a história completa da ressurreição de Cristo Jesus, E essa mensagem de hoje também vai ser nessa rota da ressurreição. A mensagem de hoje também vai ser nessas histórias da ressurreição de Jesus. Está lá registrada em Lucas, no capítulo, você pode abrir a sua Bíblia, Lucas no capítulo 20, versículo 19 em diante. Você pode baixar, Alexandre, pode baixar, está dando muita sol, pode baixar o retorno. Lucas capítulo 20, nós vamos ler essa passagem. Deixa eu te colocar a par desse contexto. Enquanto você está abrindo, vai aparecer aqui no telão já o texto da NVI, já apareceu aqui, segura. Irmãos, o que está se passando agora é o domingo da ressurreição. O que está acontecendo agora é o domingo da ressurreição. A primeira história que eu falei para você, da pedra, foi logo de manhãzinha cedo. Quando Pedro, João e Maria Madalena chegam lá, é de manhã cedo. Quando eles enxergam aquele túmulo, é manhã cedo. Quando Jesus ele vai caminhar com os discípulos em Emaús, é tarde. É finalzinho da tarde. Essa história que nós vamos ler agora, ela já é noite. Quando diz assim a palavra de Deus, em Lucas capítulo 20, versículo 19, diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas abertas. Desculpe, é João 19, eu disse Lucas, é João capítulo 20, desculpe, irmãos. João capítulo 20 diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Foi o que Jesus disse? Paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas e nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Quem diz amém? Lembra do contexto, eles estavam aqui na verdade eram os 11 discípulos, eles aqui estavam reunidos, a portas fechadas, porque o que estava acontecendo em Jerusalém, eles estavam com medo do que estava acontecendo, eles estavam com medo de serem também presos e também serem crucificados. Eles estavam com o coração cheio de medo, eles estavam apavorados, eles estavam entristecidos, não tenha dúvida, eles estavam entristecidos, mesmo veja, Pedro e João estando ali, e eles na mesma manhã, eles tinham tido a confirmação que Jesus não estava mais, o corpo de Jesus não estava mais naquele sepulcro, eles estavam ali amedrontados, junto com todos os outros, estavam amedrontados. E o medo, irmão, a dor, ela é algo terrível, não só pelo sentimento, mas é algo terrível que vai impedir a mim e a você de vivermos as promessas do Senhor. A dor, o medo, o cansaço, a exaustão, ela vai fazer com que eu e você, nós não venhamos a viver os planos do Senhor. Por quê? Porque nós somos muito fáceis em permitir que as coisas externas entrem no nosso coração e se instalem. Lembre, todos eles haviam caminhado com Jesus, todos eles haviam caminhado com o Senhor, e o Senhor havia dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Sim ou não, irmãos? Havia dito que ressuscitaria. Mas eles haviam até
ou esquecido ou não estavam acreditando realmente que Jesus iria ressuscitar. Na verdade, a decepção da maioria deles, sabe qual era? Eles achavam que Jesus nem iria morrer na cruz mais. Eles achavam que ia acontecer outra coisa, porque eles investiram tempo, eles investiram recursos, eles investiram a vida deles em seguir o mestre. De repente o mestre morre, e de repente o mestre é crucificado, e de repente o mestre ele é sepultado. E agora, o que era muito eminente era que eles também pudessem ter o mesmo fim. Então tudo trancado dentro de uma casa, todos com medo, todos ali entristecidos, todos ali cada um com o seu sentimento, cada um com a sua história, com as portas fechadas. E agora o que será de nós? Em uma reunião de tristeza, como nos diz o texto, as portas fechadas, Jesus, ele entra ali naquele recinto. As portas fechadas, Jesus entrou ali naquela sala da casa. E na verdade, quando Jesus entra, a primeira coisa que ele vai dizer qual é? O quê? Paz sejam com vocês. Shalom. Sabe o que ele vai dizer assim? Paz. Recebam a paz. Recebam a paz. Não há reunião de tristeza que permaneça da mesma forma quando o príncipe da paz chega. Não há tempo de angústia quando o príncipe da paz chega. Não há coração entristecido, coração que fique aí. Não, meu irmão, Jesus chegou, a alegria está aqui. Vamos receber dele, vamos renovar a nossa força, vamos renovar o nosso ânimo. Você chegou aqui nessa tarde para ser renovado pelo Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque o tema dessa mensagem é esse: o sopro do renovo. Quem diz amém por isso? O tema da mensagem, telão, é esse: o sopro do renovo. Cadê, meu filho? Bora, tem que estar participando. O sopro do renovo. Diga assim: o sopro do renovo. Esse é o tema da nossa mensagem: o sopro do renovo. Porque o Senhor ele quer soprar algo aqui nessa tarde. O Senhor ele quer soprar algo aqui nessa tarde, na minha vida e na sua vida. Quem diz amém por isso? Pois é, o sopro do renovo. Até esses homens estavam ali angustiados, esses homens estavam ali entristecidos, né? Eles estavam ali desesperados, cada um vivendo a sua dor, mas todos ali juntos, trancados numa sala. E, irmão, vê só, primeiro, uma das coisas que me chama muita atenção nesse texto, sabe o que é? Veja só, parêntese, não eram 11 que tinham aqui, eram 10. Nessa primeira parte não estava Judas, que havia tirado a própria vida, e Tomé também não estava. Então eram 10 homens, amém, irmão? Ratificou aí? 10 homens. Mas o interessante era que aqueles 10 homens passaram 3 anos e meio da vida dele andando com Jesus. Aqueles homens passaram 3 anos e meio andando com Jesus. 3 anos e meio andando com Jesus. Estavam bem próximo dele. E eles foram os que estavam mais sentindo a dor, a ausência do mestre. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Irmão, vê só, não existe super crente. Não existe aquela pessoa que tem a Jesus, que tem o Senhor, que não venha ficar entristecida, que não venha ficar cansada. Não, tudo isso pode chegar, tudo isso chega. Mas diante da presença do Senhor, há um renovo. Diante da presença do Senhor, há um novo sopro. Diante da presença do Senhor, há uma nova expectativa. Diante da presença do Senhor, uma nova esperança. Pode acontecer com todo mundo? Pode sim. Pode sim. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que há tempos atrás estavam extremamente animadas com um projeto de vida, extremamente animados com o que iam fazer, com o que estavam empreendendo. As lutas começaram, as dificuldades começaram, as dificuldades terríveis começaram, e depois, de repente, aquele ânimo, aquela alegria, aquela vontade de fazer as coisas, de repente foi dando lugar a um desespero total, a uma tristeza total. Por quê? Circunstâncias. Mas veja, irmãos, circunstâncias fazem parte da nossa vida.
Mas quem tem o Senhor não é governado pelas circunstâncias. O que governa o meu e o seu coração são as palavras de Deus. Nós precisamos colocar isso em prática. O que governa a nossa vida não são as tristezas, não são as decepções, não são as alegrias, não são as conquistas. O que governa o nosso coração é a palavra de Deus. É a palavra. E a palavra de Deus para esses homens, sabe qual era? Olha, estejam em Jerusalém que eu vou ressuscitar. 3 dias depois eu vou ressuscitar. Só que eles parece que haviam esquecido de tudo isso. As portas estavam trancadas e o coração deles também estavam trancados. Portas trancadas e os sentidos trancados. Eu posso estar falando para pessoas aqui nessa tarde, e isso não é, isso é, a estatística ela é muito fácil nessa parte da história. O que eu estou falando para tanta gente, tantas pessoas reunidas nessa tarde, e é claro que eu estou falando para pessoas que estão aqui decepcionadas, estou falando para pessoas que estão entristecidas, estou falando para pessoas que chegaram aqui dizendo assim, não tem mais jeito, não dá mais. Eu estou falando para pessoas que podem ter falado, não tem mais jeito, meu Deus do céu, esse negócio, essa empresa, tanto dinheiro que eu coloquei, mas não está dando certo, não dá mais, agora eu só vejo uma saída, é fechar as portas. Eu posso estar falando para pessoas que estão falando isso em relação à sua saúde, não tem mais jeito, o médico chegou, deu um diagnóstico, eu não tenho mais ânimo, não tenho mais força para continuar esse tratamento, eu quero morrer. Eu posso estar falando para pessoas, até a gente pode estar me escutando, você pode ter tido até esse pensamento. Eu estou falando para pessoas aqui que é muito fácil dizer que, pastor, eu quero desistir do meu casamento, eu quero desistir da minha esposa, eu quero desistir do meu marido, afinal de contas eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Quem sabe você pode estar se identificando com isso, mas você já ouviu tantas palavras, tantas promessas de que Deus vai agir, de que Deus vai fazer, só que ainda não aconteceu esse mover, ainda não aconteceu esse agir. Diante da dor, seu coração, seus olhos estão trancados, estão fechados. Eu aprendo com Davi, que recebeu uma promessa quando ele tinha 16 anos. Quantos anos ele tinha? 16. O que era que ele fazia? Tomava conta das poucas ovelhas do seu pai. Samuel, o profeta, o juiz, o sacerdote, vai chegar na casa do seu pai e vai ungir Davi rei de Israel, sim ou não? Rei de Israel, ungiu o rei de Israel. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma unção, ele tinha algo que tinha derramado, tinha havido um óleo que havia sido derramado sobre ele. Aqui era onde ele estava, aqui era o lugar que ele iria. A grande questão é, quando eu estou aqui no lugar que eu recebi a promessa, eu tenho que manter o meu coração firme, eu tenho que olhar somente para esse lugar que foi prometido. Eu tenho que olhar somente para aquilo que Deus já falou, eu tenho que olhar somente para aquilo que Deus já revelou, eu tenho que olhar somente para aquilo que já foi mostrado, porque se eu tirar o meu olhar disso, as circunstâncias, a dor, tudo isso daí vai fazer com que o seu coração fique fechado. Deus vai levar você para um lugar de descanso, quem diz amém? Um lugar de cumprimento de promessas. Enquanto eu estou lá, meus olhos estão aqui, mas quando eu chego no lugar da promessa, eu jamais posso me esquecer de onde Deus me tirou. Jamais eu posso me esquecer de onde Deus me tirou. Olha só, tudo é uma questão de eu alinhar o meu coração com a palavra de Deus. Eles estavam sem olhar para o grande ministério que já havia sido liberado sobre a vida deles, por conta da dor, da tristeza, tudo aquilo, a decepção. Estavam somente naquele momento, estavam somente dentro daquela casa com as portas fechadas. Mas o nosso Deus, Ele surpreende. Quem diz amém pela surpresa do Senhor? Mas aí o Senhor surpreende. Como é que a gente vai transicionar a nossa mente para que a gente possa receber esse renovo do Senhor? Irmão, é muito simples. Ou você dá ouvidos à palavra de Deus, ou você se volta para a palavra, e sempre nós vamos estar ministrando a palavra, porque é a palavra que traz as verdades, é a palavra que corta o nosso coração. Ou nós olhamos e tomamos posse da palavra de Deus, ou iremos nos deixar abater 100% por dor, tristeza, angústia, circunstâncias contrárias.
para transicionar o seu coração, para você começar a viver o renovo do Senhor, meu irmão, receba a palavra de Deus e ponto final. Toda palavra de Deus você recebe. Quem diz amém? Estava conversando essa semana com um amigo, ele disse assim: pastor, às vezes eu acho que eu estou ficando doido. Eu disse: por quê? Porque eu saí na rua hoje, estava vindo para cá, de repente eu olhei para o sinal, tinha um passarinho no sinal, eu comecei a olhar para o passarinho e comecei a dizer que Deus estava falando comigo através daquele passarinho. Eu disse: bicho, calma, me diga aí, como foi isso? Agora quem está ficando preocupado sou eu. Aí ele disse assim: eu lembrei daquele texto que Jesus disse, que ele, das aves do céu, até ele cuida. Eu cheguei aqui tão preocupado, mas quando eu lembrei do texto, que eu vi aquele passarinho, que eu lembrei do texto, eu comecei a ter assim, comecei a ele não disse descansar no Senhor, daqui a pouco eu vou lembrar. Eu comecei como se fosse descansar no Senhor. Eu disse: cara, Deus está falando com você, Deus está trazendo renovo, e você acha que não é Ele? Ele usa tudo, ele usa de todas as formas para ministrar a palavra dele sobre a mim, sobre a sua vida. Você vai sair daqui, meu irmão, se você passar pela praia da gente, pela orla da gente, você olhar essa beleza, vai dizer: Senhor, muito obrigado, o Senhor está falando comigo, porque o Senhor é o Criador de tudo. O Senhor me deu aqui um lugar, uma cidade maravilhosa. O Senhor está permitindo que eu possa enxergar as maravilhas das tuas mãos. Pai, como o Senhor é bom. Você estava louvando aqui, a palavra de louvor, a palavra de adoração estava chegando sobre a sua vida. É Deus falando com você. É Deus falando através dos bons conselhos que você recebeu de boas pessoas que você vai. É Deus falando. É Deus falando através da Bíblia, da palavra dele. Jesus vai aparecer e Jesus vai fazer o quê? Aparece e Jesus fala. Qual é a fala de Jesus? Shalom. Shalom. Paz. Qual é a fala de Jesus? Paz. Qual foi a palavra? Diga assim: palavra. Paz. Era o que eles precisavam ou não? Era. Mas o coração deles estava tão atribulado que Jesus fala uma vez. O Evangelho de Lucas 25, vai contar esse mesmo texto e vai dizer que eles achavam que era um fantasma. De novo, irmão, os caras viram Jesus andando no mar da Galileia, é um fantasma. Era Jesus. Aí de novo Jesus aparece. Está vendo o que é que o medo faz? Está vendo o que é que a dor faz? Aí Jesus diz assim: paz seja com vocês. Paz. Receba a palavra do Senhor. Você está aqui nessa série de mensagens Meu Cristo Vive. São só palavras de Deus para dizer que a última história quem conta é Ele na sua vida. Você está aqui ouvindo palavras de Deus para que a sua fé seja alongada, meu irmão. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir a palavra. É a palavra, meu irmão. E a gente não toma posse dessa palavra. Jesus vai dizer assim: a paz. Eu recebo essa paz, irmão. Você recebe essa paz. Você recebe o shalom, meu irmão. É o shalom, é paz perfeita, é condição perfeita em todos os níveis. Jesus vai dizer assim: que a paz seja com vocês. Abre o seu coração para a palavra do Senhor. Porque veja, Jesus já tinha dito que eles iriam, qual seria a missão deles. Mas a dor, tristeza, decepção estava batendo forte no coração. Aí o Senhor chega de novo, o Senhor diz assim: Shalom. Como era que eles iriam receber um novo projeto, um novo renovo? Como era que eles iam receber algo novo da parte de Deus? E o coração deles estava fechado. Quem quer receber um renovo do Senhor nessa tarde? Abre o seu coração. Abre o seu coração, abre o seu entendimento. Se permita ser tocado por essa palavra. Se permita crer nessa palavra. Se permita crer e ser abençoado por essa palavra. Ah, pastor, eu já vim tanto na igreja, já ouvi tanta coisa, já foi tantas vezes falado para mim. Mais uma vez está sendo falado pela misericórdia do Senhor. Paz seja com vocês. Shalom. Recebam a paz. E uma palavra é liberada sobre ele: paz. Aí se você ler o texto, Jesus vai falar, eles estavam tão angustiados, Jesus vai
dizer Pai seja convosco 2 vezes. Sabe o que isso revela, meu irmão? O cuidado de Deus comigo e com você. Porque Deus sabe como você chegou aqui, Deus sabe o que você está enfrentando, o Senhor sabe o que você está vivendo, o Senhor sabe o que é que está se passando na sua mente. Mas 2 vezes o Senhor está dizendo para você que a paz tome conta do seu coração, que a paz tome conta da sua vida, que o ânimo tome conta da sua vida, que um renovo chegue sobre você. Quem diz amém? Quem diz amém? Quem pode aplaudir Jesus por essa palavra, irmão, de renovo, por essa palavra de ânimo, por essa palavra do Senhor? Aleluia! Bota o texto aí, por favor. Bota o texto aí, Lucas capítulo. Bota o texto, Lucas capítulo. João capítulo 20. João capítulo 20. Bota aí a partir do versículo 19, como a gente estava lendo. João capítulo 20, versículo 19. Passa o versículo 20. Tendo dito isso, foi o que ele disse: Pai, sejam com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai, sejam com vocês. Como o Pai me enviou, eu também os... Vamos lá. Uma missão. Acalmou o coração, acalmou. Agora tem uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu também os envio. Aí diz o próximo versículo 22. Versículo 22. Depois de dizer isso, foi o que ele fez? Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Uma missão, eu vou enviar vocês. Vocês vão ser equipados para essa missão com um sopro que vai vir o Espírito Santo. Já pensou, irmão? Entra na cena, entra na história. Jesus na sala com os 10. Depois de acalmar o coração dele, eu envio. Agora receba o Espírito Santo. Soprou. O sopro dele. Pastor, ele soprou na cara dos discípulos? Não sei, meu irmão. Ele soprou de um por um? Não sei. Quando ele soprou, alguém caiu no chão? Deve ter caído. Alguém ficou grudado na parede? Ele deve ter ficado. Alguém caiu rendido a ele? Eu também acho. Alguém ficou sentado, estatalado na cadeira? Eu também acho que ficou. Porque a gente não pode, irmão, em nome de Jesus, a gente não pode limitar o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo não está dentro da minha caixinha, nem da sua caixinha, não. Receba o Espírito Santo. Aqui era o primeiro dia que Jesus havia o quê? Ressuscitado. Recebam o Espírito Santo, e com o sopro, diga assim: esse sopro foi o sopro do renovo. Exatamente. Eles precisavam receber esse sopro, e recebam o quê? O Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo, irmãos. 40 dias depois desse dia, o que era que iria acontecer? Jesus iria ser levado aos céus. Ele iria subir aos céus. 40 dias depois. 50 dias depois seria o chamado o quê? Pentecostes, que aí é o que está registrado em Atos capítulo 2, tá certo? Em Pentecostes foi o quê? Em Pentecostes foi a descida do Espírito Santo sobre a terra de uma forma para nunca mais ele sair. Ali em Atos capítulo 2 estavam 120, mas aqui estavam somente os 10. Olha só, meu irmão, os 10, os que andavam próximo de Jesus. A equipe primeira dele estava ali, e Jesus disse assim: recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus sabia que para eles serem enviados, eles teriam que ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus, porque eu queria sustentá-los na missão que eles iriam desenvolver
Não era palavra de homem, não era um ao outro, mas o que iria sustentá-los na missão era o Espírito Santo de Deus. Ei, o que vai sustentar você na sua missão, na sua espera, é o Espírito Santo de Deus. O que vai sustentar você durante os seus processos é o Espírito Santo de Deus. O que vai sustentá-los é o Espírito Santo de Deus. O que nos sustenta é o Espírito de Deus. O que nos sustenta é o Espírito. Ah, meu irmão, que honra a nossa sermos habitação do Espírito Santo de Deus. Recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Soprou sobre eles. Soprou sobre eles. E o texto nos diz que ainda por cima, eles viram, né? Eles viram, tocaram, não chegaram a tocar, eles viram o corpo de Jesus, que já era glorificado, mas ali Jesus faz questão de aparecer com aquelas marcas da crucificação, com as marcas da sua ressurreição, meu irmão. Bota o texto aí, João capítulo 20, versículo 20, bota aí, versículo 21 na verdade. João capítulo 20, versículo, bota aí, Pai seja com vocês, versículo 20, João 20, 20, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos, deixa aí esse texto, os discípulos se alegraram, e hoje de manhã, quando estava falando sobre isso, eu disse, rapaz, eu comecei a ter uns pensamentos assim, perguntar ao Senhor, um pensamento, essas questões às vezes umas questões que não levam ninguém a lugar nenhum, questão teológica, isso é besteira. Eu disse, Senhor, fale comigo, não quero saber da teologia, fale comigo, porque tem outro texto que diz que quando Jesus ressuscitou, que Maria Madalena ela vai chegar para abraçar ali os pés de Jesus, Jesus diz o que para ela? Não toque em mim, porque eu ainda não fui ao Pai. E ou não? E agora Jesus senta com os caras na mesa, senta com os 10, mostra as marcas. O Evangelho de Lucas diz assim, eu estou com fome. Jesus disse assim, eu estou com fome, vocês têm alguma coisa para comer aí? E Lucas vai dizer que eles serviram peixe, Jesus comeu ali com eles. Já pensou, irmãos? Olha, que noite, quer dizer, que final de noite fantástica. Estava todo mundo ali com medo, entristecido. Jesus chega, ministra paz uma vez, não foi suficiente, ministra paz 2 vezes, mostra o seu corpo, senta com eles para comer. Na minha concepção, na resposta que eu tive do Senhor, por que as marcas? Que o corpo já era glorificado. Ah, irmãos, porque marcas na minha e na sua vida, depois que a gente renova, depois que a gente recebe um renovo do Senhor, as feridas vão ser transformadas em cicatrizes. Quem diz amém? E cicatriz nada mais é do que algo que antes era uma ferida e agora não é mais. Mas é claro, tem sempre vai ficar sempre a cicatriz, vai ficar sempre a mostra, para que eu e você, todas as vezes que a gente olhar, todas as vezes que nós tocarmos, todas as vezes que nós nos lembrarmos, nós vamos ter a seguinte percepção: ah, eu estava totalmente ferido, mas o Senhor foi e curou. Nada mais é do que uma referência da minha cura, nada mais é do que um testemunho. Eu tenho feridas, irmãos, eu tenho as marcas de feridas, você que recebeu o renovo do Espírito Santo, o renovo do Senhor, nada mais é do que testemunho para você contar o que Deus fez sobre você. Ferida, cicatriz, marca de testemunho. O Senhor estava comigo, o Senhor estava comigo, o Senhor esteve comigo. Suportei a dor, suportei a tristeza, suportei a perda, e em todo o tempo o Senhor estava comigo. Ó, essa cicatriz que eu carrego hoje é a bondade do Senhor, e o que me sustentou foi o sopro do renovo.
O que me sustentou foi o Espírito Santo de Deus. O que me sustentou foi a palavra. O que me sustentou foram todas as promessas que Deus já liberou sobre a minha vida e que hoje eu creio que vai acontecer. Quem diz amém por isso? Irmão, essa palavra que tem o seguinte tema: o sopro do renovo, é para todo mundo que está aqui. É para todo mundo que está aqui. Para todos nós. Porque eu sei que tem pessoas que precisam sair desse lugar e vão sair desse lugar renovados. Essa tarde é tarde de renovo. Você pode ficar de pé e já ser aí um canal de Deus para quem está do seu lado e dizer assim: essa tarde é uma tarde de renovo. Essa tarde é uma tarde de renovo. Aleluia. Deus está capacitando você com esse sopro do Espírito Santo para você enfrentar seus dias, para você enfrentar suas semanas, para você enfrentar suas lutas, para você dizer assim: as minhas dores, elas não são a última palavra. A última palavra é: em meio à dor, paz, o shalom de Deus. E o shalom de Deus, e depois desse shalom, irmão, tem um renovo do Senhor, tem um refrigério do Senhor. É esse batismo de refrigério, de renovo, que eu oro para que o Senhor libere sobre a sua vida. Porque você tem uma jornada para caminhar, você tem um sonho para realizar, você tem um chamado para desenvolver, você tem algo para conquistar. E você não vai na sua força, mas você vai no renovo do Senhor. Quem diz amém? Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse? Então adore o Senhor. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou. Irmãos, como eu disse para vocês, aquele sopro foi o que sustentou aqueles homens na missão deles. Eu não sei se você conhece a história, mas todos eles vão morrer como mártires, exceção de João, que vai morrer de velhice na ilha de Patmos. Mas o que João sofreu foi algo semelhante a Marte. Ele ficou ali até os últimos dias da vida dele. Mas todos eles precisaram daquele fôlego, daquele sopro, para que eles pudessem ter a missão deles renovadas. E o tamanho do sopro que você vai receber vai ser do tamanho da sua jornada que você vai caminhar. Quem diz amém por isso? Porque é esse sopro que vai renovar, que vai sustentar você, meu irmão. Como eu disse no início da palavra, eu estou pregando para pessoas aqui que precisam de renovo do Senhor. Eu prego para pessoas que precisam de renovo. E seja qual for a área da sua vida que você precise de renovo, eu desafio você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Renovo no ministério,